Olá, estamos aqui para mais um momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus e hoje, especialmente, começando uma nova série de mensagens na nossa igreja. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o canal de transmissão das mensagens da nossa igreja, tanto no meu canal no YouTube quanto no canal da igreja. E é um prazer ter você aqui nos acompanhando para mais essa jornada de descoberta na palavra de Deus daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E eu espero que essa palavra possa encontrar guarida no coração de muitas pessoas que nos acompanham aqui por essas redes sociais tão oportunas, tão importantes para a gente poder compartilhar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente gostaria de compartilhar com os nossos queridos, nossas queridas. Bom, hoje nós começamos uma nova série de mensagens, como eu falei. Nós vamos falar um pouco, vamos meditar um pouco sobre um tema que despertou o interesse de uma cristã da Espanha há algum tempo atrás, lá pelo século XV, século XVI. O nome dela é Teresa de Ávila, considerada pelos católicos como uma santa, santa doutora da Igreja. Ela produziu um trabalho muito rico, muito fértil na área da espiritualidade. Mas não só da espiritualidade, mas num campo que nós, como evangélicos, falamos muito pouco, que é a área da experiência mística. A experiência do crente com o mistério de Deus. Por favor, não confunda mística com misticismo. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. O cristianismo, principalmente na sua abordagem teológica, vem trabalhando com isso há muitos séculos. Desde o começo da jornada teológica, lá pelo século I, século II, já se falava dessa experiência com o mistério divino, desse campo da revelação de Deus que a nossa racionalidade não consegue alcançar, não consegue discernir adequadamente. Por isso que nós chamamos de mistério, porque é aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser desvelado, aquilo que precisa aparecer à nossa consciência. E nessa área tem muitas coisas que nós não entendemos. Querem ver algumas coisas? Deus fala conosco ainda hoje? Fala, com certeza. Mas como que ele fala? Como eu estou falando com você? Como uma voz sobrenatural? Não. Fala no campo do mistério. E é isso que é o mistério, esse modo de você perceber como Deus fala. Outra área importante que nós não entendemos muito bem. Deus cuida de nós? Sim, cuida. Mas como que ele faz isso? Ele manipula a história, faz como se fôssemos marionetes que ele escolhe quem morre, quem vive, quem salva, quem vai para o inferno? Não, de forma alguma. Tudo isso está no campo do mistério. E é exatamente nessa experiência que eu tenho de Deus, nesse nível da atuação divina que eu não consigo entender, mas eu consigo sentir, perceber que ele faz alguma coisa por mim, é nisso que eu preciso me concentrar. Eu vou falar de mais uma coisa que está no campo do mistério. Deus nos ama. Você acredita nisso? Mas como ele nos ama, se eu sou uma pessoa tão carente de recursos, como que eu posso sentir esse amor, desfrutar desse amor? Isso é do campo do mistério também, porque o amor divino é um mistério que nós ainda não conseguimos desvendar. E nós podemos afirmar que nenhum ser humano, conseguiu amar como Deus ama. Como que Deus ama? Deus ama de uma forma que nós não entendemos, que nós não conseguimos alcançar. E por isso nós dizemos que é o grande mistério divino. Tem uma explicação para esse campo do mistério. Há um teólogo evangélico muito conceituado
no campo da teologia reformada, muito citado por muitos. Agora, que ele diz o seguinte: o que é o mistério? O mistério é essa separação entre a minha liberdade humana e a vontade divina. Então, Deus sabe que eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Ele não interfere na minha razão, ele não tira a minha consciência, ele não tira a minha percepção da realidade, ele não tira o meu pensamento, o meu raciocínio. Mas ele atua de uma forma tal que a sua soberania sempre prevalece. Mas como é que a soberania divina convive com a minha racionalidade humana livre? Como é que é isso? Como que isso se dá sem que haja um conflito, sem que haja um impacto tão grande na história, na vida humana, na vida da criação? Quem falou isso foi ninguém menos que João Calvino. Calvino, ele entendeu que existe esse campo, embora a teologia cristã de muitos anos atrás, Santo Agostinho, tantos personagens do passado, São Francisco de Assis, outros grandes pensadores da teologia, em várias épocas da história, entenderam que existe um campo da teologia que nós não conseguimos descrever. Um certo teólogo do século VI, hein? Muito tempo atrás, chamado Dionísio, que só sabemos esse nome dele, ele se apelidava de o Areopagita. E os teólogos, então, disseram que ele não era o Dionísio verdadeiro, ele era o pseudo-Dionísio. Então, esse pseudo-Dionísio Areopagita, ele escreveu todo um tratado dessa teologia que fala do mistério, que ele chamou de teologia mística. Essa teologia mística, ela se distingue da teologia tradicional. Então, ele, para descrever esses dois campos distintos de teologia, ele chamou a teologia tradicional de catafática. O que é uma teologia catafática? É aquela da descrição, que tenta descrever Deus, quem Deus é, como Deus age, quais são os atributos de Deus, qual é a moral divina. Essa teologia, ela é falha, porque nós não conseguimos conhecer Deus tal como ele é. Ninguém jamais viu Deus, diz a Escritura. Ninguém viu Deus para poder dizer exatamente isso. Agora, ele propõe, Dionísio Areopagita, o pseudo Dionísio Areopagita, ele propõe, então, uma teologia apofática, que é uma teologia negativa, uma teologia que diz que nós só conhecemos Deus a partir daquilo que ele não é. Então, é uma perspectiva nova de fazer teologia. Gente, estou falando de algo em torno do século VI a.C., e nós vivemos no século XXI, e ainda tem gente acreditando que Deus manipula as ideias, que Deus controla todas as coisas de tal maneira que ele determina quem vive e quem morre, se eu tenho bênção, se não tenho bênção, se eu sou liberto ou se não sou liberto. Deus sempre age conforme a sua vontade. E o que é a sua vontade? A sua vontade é determinada pelo seu amor. E como é o seu amor? É um mistério. É um mistério tão grande que nós não conseguimos aquilatar. E desvendar que esse mistério existe e que ainda assim, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não reconheça, mesmo ele ainda assim age em nosso favor. Não há nada que possa impedir esse cuidado amoroso de Deus por nós. Isso tudo está no trabalho feito por esta teóloga do século XVI, tão importante, que vai servir para nós como base para a nossa reflexão. Ela escreveu um livro chamado Castelo Interior, ou Moradas. Nesse livro, ela propõe um percurso em que a alma humana descobre a sua relação misteriosa com Deus. É uma trajetória em que ela dialoga com ela mesma e com a sua própria experiência, como fazer essa experiência de Deus.
Teresa de Ávila era uma cristã espanhola que marcou muito a história da sua sociedade, do seu tempo, quando ela montou o seu grupo monástico, a sua organização monástica ou a sua ordem monástica. Nós conhecemos bem que são as chamadas carmelitas, as carmelitas descalças. E é a ordem do Carmo, como nós também ouvimos falar. Nós evangélicos não temos muita relação com essas tradições das ordens monásticas. A reforma protestante ela propôs um novo caminho para a espiritualidade, de tal maneira que a história desse movimento monástico nós parece que deixamos um pouco de lado, nós não nos importamos muito com isso. Mas há nessa história do monasticismo, das ordens monásticas, uma riqueza muito grande para nós aprendermos, porque essas ordens monásticas elas faziam uma confrontação com a imposição do poder religioso que era controlado pela igreja. Então havia uma religiosidade cristã atrelada ao poder do Estado. E os cristãos, de um modo geral, para poder conviver uma fé genuína que não tivesse essa interferência da igreja oficial estatal, eles então buscavam as ordens monásticas para ter uma vida reclusa. E aí se explica muita coisa que eles então falavam. Muitos cristãos importantes do passado falaram sobre essas experiências que eles podiam ter com Deus a partir da sua vida reclusa. E a contribuição de Teresa de Ávila foi muito importante para a espiritualidade cristã. A nossa série de mensagens vai falar sobre isso. Nós vamos fazer essa trajetória. A Teresa de Ávila ela propõe 7 estágios ou 7 moradas que a alma humana vai habitando, conduzida por Deus para chegar à plenitude. Nós não vamos fazer essas 7 paradas, esse percurso, mas vamos entender esse processo de desenvolvimento e de descoberta daquilo que dá dignidade à pessoa humana, aquilo que nos confere a fé genuína, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que faz com que a gente tenha uma experiência significativa de Deus. E eu então queria começar esta série hoje falando de desse primeiro momento, desse estágio inicial que é tão importante para a nossa vida. Eu vou chamar esse sermão de hoje, essa meditação de hoje, de beleza interior. Eu vou colocar então aqui a nossa apresentação para que você possa acompanhar a leitura inicial da Bíblia e a gente fazer aqui a nossa reflexão a partir da ideia que esse texto das Escrituras propõe para a gente. Vamos lá então? Bom, a nossa série de mensagens chama-se Moradas, Caminho para a experiência de Deus. Aliás, é caminhos, porque não existe só um caminho para você experimentar Deus. Reconheça isso, não existe só uma forma de você fazer a experiência de Deus. Cada pessoa, cada um de nós tem um modo peculiar de experimentar Deus. O tema de hoje, então, é sobre essa questão que nós vamos chamar de beleza interior. Todos nós possuímos uma beleza interior. Todos nós possuímos uma vida íntima, uma intimidade com Deus, um fundo da alma, como dizia Santo Agostinho, em que Deus habita nele, onde está o mais profundo de nós mesmos, o mais íntimo do mais íntimo de nós mesmos. E Teresa de Ávila, então, ela propõe uma reflexão sobre essa condição interior que todos nós temos, que é a partir daí que a gente vai trabalhar a nossa experiência de Deus. É na nossa interioridade, na nossa experiência interior, que começa, então, uma jornada de vida para experimentarmos a plenitude da nossa comunhão com Deus.
O texto que eu escolhi é um texto de Colossenses, capítulo 3, verso 10, que diz assim: E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vemos aí que o apóstolo Paulo está apresentando uma proposta de renovação, uma proposta de crescimento e uma proposta de conhecimento, para que nós possamos resgatar algo que se perdeu. O que é que se perdeu? A imagem do Criador que está em nós. Quando nós pensamos nisso, nós descobrimos que todo ser humano, toda criatura, toda pessoa possui uma interioridade. Todo ser humano possui nessa interioridade uma beleza que emerge do seu interior pelo fato de ter sido criado e cuidado por Deus. Fomos criados para sermos cuidados e amados por Deus. Você é desse jeito que você é, para que você possa experimentar o cuidado e o amor de Deus pela sua vida. Bom, gente, pensando nisso, se todos nós somos cuidados, somos criados para ser cuidados por Deus, para ser amados por Deus, nós podemos começar a entender que Deus está trabalhando para que isso aconteça. Deus tem um interesse para que isso aconteça em nossa vida. Ele deseja cuidar da gente. Ele deseja expressar o seu amor por nós. Lá em Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim, e eu vou ler de acordo com a tradução na linguagem de hoje. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Quem diz isso é a Bíblia. Deus vem trabalhando na história da revelação, na história da criação, para que isso aconteça. E foi na pessoa de Jesus que esse plano maravilhoso do Senhor pôde se concretizar na vida da gente. A gente é privilegiado, porque nós vivemos nesse tempo da dispensação da graça, onde nós podemos encontrar esse cuidado amoroso de Deus na pessoa de Jesus. Uma das maiores questões que a humanidade tem levantado é perguntar: quem somos nós para podermos experimentar isso? Por que Deus faz isso com a gente e não faz isso com outros seres vivos? Por que ele escolheu exatamente o ser humano? O que é ser um ser humano? Essa era uma pergunta que, inclusive, existia na passagem da Idade Média, do Renascimento, para a Idade Moderna. A grande questão da filosofia, do pensamento, das ciências, da teologia, de todas as pessoas naquele período de transição é: o que é ser um ser humano? O que é ser humano? O que é a humanidade? Essa pergunta você já ouviu em algum lugar da Escritura? Você vê, por exemplo, o salmista perguntando isso. O que é o homem para que com ele te importes? Salmo 8, versículo 4. A resposta que o salmista encontra é que o ser humano possui uma característica especial que o aproxima de Deus. O Salmo 8, verso 5, completa essa pergunta. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Ele não está falando só do ser humano, ele está falando do humano Jesus, porque Jesus é a revelação de Deus como um humano. Ele veio para viver a nossa vida. O encarnado tomou a nossa forma, porque ela é importante para Deus e para provar para toda a humanidade o quanto Deus preza pela vida humana, o quanto ele cuida de nós. Há outras áreas do conhecimento
que procuraram apresentar uma resposta a essa questão sobre o que é o ser humano. A biologia, por exemplo, diz que o ser humano é um conjunto de fenômenos biológicos, fenômenos ligados à vida, que faz com que o seu corpo possa ser um complexo orgânico de tal maneira que funciona a partir de uma multiplicidade de componentes. O ser humano, o corpo humano, possui 37,2 bilhões de células. Ele possui 86 bilhões de neurônios, 650 músculos, 360 articulações, 206 ossos e 80 órgãos. Tudo isso funcionando harmonicamente para ser quem nós somos, para ser quem você é, quem eu sou. Tudo isso funcionando ao mesmo tempo para que eu pudesse ter uma função. Tudo isso precisa ter um propósito. Tem um propósito para isso. Outro campo do conhecimento que procurou dar uma resposta a essa questão sobre quem é o ser humano foi a química. A química diz que o corpo humano é composto por cerca de 60 elementos químicos da natureza. Desses elementos químicos, 65% do nosso organismo é oxigênio, 18% é carbono, 10% é hidrogênio, 3% nitrogênio. E aí você vai encontrar outros como magnésio, ferro, cálcio, zinco, sódio e tantos outros elementos químicos que estão presentes na natureza e que estão também presentes no nosso corpo. A economia fez então um esforço, pegou o levantamento que a química faz do nosso corpo e fez um cálculo de quanto isso custaria. Sabe quanto você custaria pela quantidade de elementos químicos que tem na estrutura orgânica? Cerca de $160. É o quanto vale os elementos químicos que estão no seu corpo. Hoje, fazendo uma aproximação, uma conversibilidade desses dólares para reais dentro da moeda corrente, daria em torno de R$890. É quanto você vale se fosse vendido no mercado de química nos dias atuais. O que é um homem para que Deus se importe com R$890, não é verdade? Porque quanto a gente vale exatamente muito pouco. Mas a filosofia também procurou responder essa pergunta sobre o que é o homem. Na filosofia, essa questão é tratada de uma forma contraditória. Você vai encontrar, por exemplo, Thomas Hobbes, do século XVII, século XVI, dizendo que o ser humano é mau por natureza e precisa ser controlado por uma sociedade organizada que age como um monstro sobre a vida humana. Já Jean-Jacques Rousseau, um século depois, no século XVIII, ele vai dizer que esse ser humano é bom por natureza. Olha, ele é mau ou é bom? Mas a filosofia trabalha com a contradição. Rousseau vai dizer que o ser humano é bom por natureza, mas ele acaba sendo corrompido pela sociedade. Uma resposta interessante surgiu no século XX com o existencialismo. Jean-Paul Sartre. Ele vai falar que o homem não é nem bom nem mau. Não há uma essência humana que a gente possa dizer se essa essência é boa ou é má. Nós, pela nossa inteligência, pela nossa vontade, podemos fazer escolhas. E essas escolhas que nós fazemos podem ser boas ou más. Pode ajudar a construir a nossa vida ou pode nos destruir. Veja que essas expressões que existem nos campos do conhecimento humano apontam para uma multiplicidade de respostas. A Bíblia, porém, ela tem uma resposta muito criativa
e que até então vale para nós pensarmos naquilo que queremos falar aqui. A Bíblia diz que nós fomos criados de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E essa maneira de Deus, da Bíblia, tratar a origem do ser humano e a condição humana, faz com que isso nos torne criaturas muito especiais para o coração de Deus. A Teresa de Ávila reconhece que o valor da vida humana tem a ver com aquilo que nós costumamos chamar de alma. Os gregos chamavam de psique. E é esse valor da psique humana, que é o que está em questão quando nós falamos da nossa relação com Deus, do valor intrínseco da nossa vida. Ou seja, a beleza da criação divina está nessa condição interior, nessa psique que nós somos constituídos. Teresa de Ávila comparou a alma a um castelo, cuja interioridade é formada por muitas moradas, muitos aposentos, muitas habitações. De tal maneira que é preciso percorrer todo esse caminho dessas moradas para nós descobrirmos toda a riqueza da vida. A proposta de Teresa de Ávila, então, no seu livro Castelo Interior, é propor uma jornada para que possamos descobrir o valor da nossa interioridade, o quanto existe dentro da gente e qual é a dignidade dessa alma humana criada por Deus. Bom, a pergunta é: de que maneira a gente pode fazer essa descoberta da nossa realidade interior, do valor que ela possui? Eu quero apresentar aqui 3 aspectos de nossa vida interior que nós podemos valorizar e descobrir o valor da nossa vida interior. O primeiro aspecto é o fato de que nós existimos para ter uma relação com Deus. Você tem todas as condições físicas, orgânicas, mentais, espirituais para se relacionar com Deus. Há muitas pessoas que dizem que não conseguem acreditar em Deus. É bem provável que isso seja verdade, mas um fato é que todos nós, crentes ou não, ateus ou de outras confissões religiosas, podemos ter uma relação com Deus. A nossa realidade de criaturas amadas e cuidadas por Deus aponta para a necessidade de aprofundarmos a nossa relação com Ele. Há algo dentro da gente que grita pelo transcendente, algo que nos move, alguma força que vai além da nossa interioridade. Nós sabemos que é possível porque nós clamamos, nós buscamos ao Senhor. E tudo isso contribui para que a gente aprofunde a nossa relação com Ele. Fazermos, então, essa jornada de conhecimento de Deus é algo que nós precisamos desenvolver à medida que nos conhecemos mais, à medida que exploramos mais o conhecimento da nossa condição interior, das nossas emoções, das nossas ansiedades, das nossas lembranças, da nossa história de vida, quem nós somos de fato, por que nós temos determinados sentimentos, por que desenvolvemos determinados temores, determinadas manias, determinados gostos, por que a gente é do jeito que é? Paul Tillich, então, dizia que a profundidade de Deus é a profundidade do ser humano. Quanto mais eu conheço a mim, mais eu me aproximo de Deus. A afirmação bíblica de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus aponta para uma relação. Se eu sou igual a Deus, ou se eu sou semelhante a Deus, eu preciso encontrar em mim essas qualidades, essas condições que fazem com que eu seja alguém muito especial para Deus.
ela aponta para a capacidade de nós podermos viver em comunhão com Deus, de podermos conhecê-lo mais de perto e também de sermos conhecidos por ele. Olha como o Gênesis fala sobre isso. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Algo que seja um reflexo da gente. Algo que possa refletir Deus dentro da criação. Então ele completa dizendo: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E, de alguma forma, a revelação de Deus ressalta: homem e mulher os criou. Porque não é só a perfeição masculina, a perfeição feminina também. Ela não está de fora, ela não foi esquecida. Ela está presente ali na criação, e que a criação de Deus foi tanto para o homem quanto para a mulher. Nós somos imagem e semelhança de Deus, sejamos na forma masculina, sejamos na forma feminina. O segundo aspecto é o fato de que você existe, ou eu existo, nós existimos, para sermos uma habitação de Deus. A importância desse fato é que nós comportamos Deus dentro da gente. Olha que mistério! O Deus que afirma que não habita em casa nenhuma humana, ele diz: eu posso habitar em você. Eu posso habitar no seu coração, eu posso ocupar a sua mente, eu posso preencher a sua vida. Alguém disse que nós temos um vazio dentro da gente que é do tamanho de Deus. Se é isso, então, pode ser que esse vazio que você esteja experimentando é um pouco mais de Deus na sua vida. É abrir espaço para Deus na sua vida. Por isso que é importante a gente se conhecer um pouco mais. O que é que está faltando na gente? O exercício do autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida espiritual. Alguém disse que essa experiência mística é uma consciência da presença amorosa de Deus no centro do ser. É Thomas Merton, também um monge cristão que falou muito sobre essa experiência mística. É a experiência de Deus dentro da nossa vida, fazendo com que a gente possa ser espaço para esse Deus amoroso, esse Deus cuidador, esse Deus que se importa com gente como a gente. 1 Coríntios, capítulo 6, 19, o apóstolo Paulo lembra algo assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ele não está dizendo que vai habitar, ele está habitando já. Ele está aí, ocupando esse espaço, querendo se fazer presente, notado, percebido. Ele foi dado por Deus, diz a Escritura. Vocês não são de si mesmos. Eu vou ler o texto todo para você entender o enredo do que eu estou falando. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Você não entendeu isso ainda não, meu irmão, minha irmã? Meu querido amigo, minha querida amiga, você que é de uma outra religião, você que passou por aqui agora e afirma que não tem uma fé em Deus suficiente, ok, você não se deu conta ainda de que você é esse espaço onde Deus quer habitar, onde Deus quer estar. Ele criou a gente para isso. Nós temos todas as condições favoráveis para que Deus habite em nós. Mas há um terceiro aspecto. O terceiro aspecto é que nós existimos para viver em comunhão com Cristo. Todos nós que estamos aqui, nesse momento, refletindo sobre a palavra de Deus, temos condições de estabelecer uma vida de comunhão com Cristo. A cultura contemporânea, ela nega isso. Ela não acha que isso é algo possível. Mas ela negligencia toda reflexão crítica, toda busca interior, toda contemplação de Deus possível,
que a palavra de Deus nos convida a fazer. Mas, em consequência dessa negligência da experiência de Deus dentro da contemporaneidade, o que é que nós vemos? Que a humanidade tem sofrido atualmente de uma intensa crise que envolve todas as áreas de nossa existência. E a Escritura lança um convite para que nós possamos desenvolver uma experiência de busca interior e, desse modo, possamos encontrar o caminho da plena realização humana no nosso encontro com Cristo, a partir do ensino de Jesus, a partir do exemplo deixado por Jesus, de vivermos os seus mandamentos no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz uma oração. Nessa oração, eu me sinto incluído. E quero também que você se sinta incluído nessa oração. Efésios 3, 16 e 17 diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Aí continua no verso seguinte: posso compreender esse amor misterioso, esse amor que é mistério, ou conhecer todo o mistério divino em relação a nós, suas criaturas. Para a gente concluir essa palavra, deixa eu pensar uma coisa aqui com você. Precisamos fazer um exame pessoal sobre a maneira como temos cuidado da nossa interioridade. Eu convido você a fazer esse exame. Faça esse exame pessoal sobre o que tem orientado a sua vida, sobre o que tem te preocupado nesses dias. Qual é o lugar que Deus ocupa em sua interioridade? Onde está Deus nesta hora em sua vida? Ele diz que está à porta e bate, querendo entrar. Abra o seu coração para Ele. Você tem todas as condições para fazer isso nesta hora. O salmista, ele diz assim: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Creia nisso. Faça disso a sua confissão e permita que Deus ocupe todos os espaços da sua vida. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus nesta hora. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado por este momento de reflexão, de meditação. E completa a tua palavra nos corações, no meu coração, no coração de todos os que nos ouvem. E faz com que, ó Deus, tu mesmo, o Senhor dos Senhores, aquele que nos fez conforme a sua imagem e semelhança, possa, ó Deus, desvendar em nós todo o mistério da tua graça e do teu amor para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer pela sua companhia aqui, pelo seu momento. Nós começamos hoje, então, essa jornada. No próximo domingo, continuamos sempre às 18h30. Lembrando que no domingo que vem, a nossa reunião será presencial. E eu convido você a estar conosco. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Tenha um bom restinho de domingo na presença do Senhor.